Fala galera! Esse é o devocional League of Legends, o devocional onde você aprende lições espirituais com os seus campeões favoritos do League of Legends, Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, o jogo de luta que a Riot vai lançar, eu não faço ideia do nome, e sei lá mais o que. Nosso texto bíblico de hoje é Efésios 2:1, que vai aparecer na tela para vocês e diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Para você que está nos assistindo, obrigado por estar aqui. Por favor, deixe o seu like, seu comentário. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para ajudar a gente e compartilha com algum conhecido ou amigo seu para dividir um pouquinho desse momento de devocional com essa pessoa também, tá bom? Bom, a fala do nosso campeão de hoje é: você já está morto, só não percebeu ainda. Se você joga no top ou de suporte, pois é, hoje temos um cara que funciona de suporte e funciona. Tá, não é o melhor do mundo, mas funciona, né? Poxa. Hoje nós vamos falar de Shen, o olho do crepúsculo. O Shen, ele é um ninja da Ordem Kinkou. Ele é filho do antigo Olho do Crepúsculo, e o Olho do Crepúsculo não é só um título, ela é uma função também. É meio que uma espécie de juiz, e por ser uma função de juiz, a pessoa tem que aprender a ser muito neutra, muito calma, e ao mesmo tempo, assim, não pode se deixar levar pelas emoções, sabe? Tem que se desapegar das emoções para julgar ali com a razão, com a cabeça. Essa é a função do Olho do Crepúsculo. Ele era um excelente aluno dessa ordem ninja, né? E o melhor amigo de infância e juventude dele era o Zed. E a gente já falou sobre ele, então assiste o vídeo do Zed também, acho que você vai gostar. Bom, por causa de um assassino que estava, enfim, fazendo uma série de assassinatos, ele, o pai dele, o Zed, viajaram por muito tempo. E nessa viagem eles viram um monte de coisas que fizeram tanto o Shen como o Zed ficarem revoltados com esse cara, pensando assim: nossa, é um monstro, é uma criatura terrível, é uma coisa normal. Só que eles descobriram que não, era só um carinha normal que fazia parte de uma trupe de teatro. Pois é, era uma pessoa. E aí, quando chegou a hora da decisão do Olho do Crepúsculo, no caso, o pai do Shen, tá? O Shen ainda não tinha se tornado, assumido essa função, né? O pai do Shen decidiu manter o assassino preso e não executar ele. No primeiro momento, assim, o Shen ficou meio, poxa vida, né? Que coisa. Mas já assumindo um pouco daquele que seria o papel dele no futuro, ele manteve ali a calma, respirou fundo e tipo, beleza, se é a decisão, então vamos respeitar a decisão. O Zed não, o Zed surtou, ficou muito revoltado. Passou pouco tempo depois disso, começaram as guerras entre Noxus e Ionia. E adivinha só, o Zed foi para a guerra, né? Foi lutar contra Noxus, e o Shen e o pai dele não foram, porque a ideia deles era: nós temos que continuar com a cabeça fria, que a gente não pode se envolver em guerra. Então a gente tem que ficar aqui de boa, tranquilinho, treinando, né, meditando, e é isso aí. A guerra acabou, e num certo dia que o Shen estava fora ali do local do treinamento dos Kinkou, o Zed veio com os ninjas que estavam apoiando ele invadiu o local, ele matou um monte de gente, inclusive o pai do Shen. Quando o Shen percebeu isso, porque ele não só ficou sabendo, ele sentiu literalmente parte dos poderes dele, né? Ele pensou até em se vingar, mas como o novo Olho do Crepúsculo, e aí ele já assumiu a função do pai dele, ele percebeu que ele tinha que se manter calmo, respirou fundo, por mais que ele tivesse com raiva, ele respirou fundo, ele pegou ali os seus seguidores e ele foi para um outro lugar onde ele começou a reerguer a Ordem Kinkou. Inclusive o Shen foi mestre da Akali, mas a Akali ela não ficou muito, não era muito feliz, sabe, com essas coisas de manter a calma, tal, não sei o quê, e acabou deixando a Ordem também mais para frente. Assim, o Shen como um ninja, tá? E aí eu quero deixar isso bem claro. Ele já matou algumas pessoas, ele não é um santo. Pelo contrário, ele é um ninja. E às vezes as missões dele envolvem matar alguém. Faz parte da função do boneco, né? Do personagem. E é engraçado essa fala dele de que você já está morto, só não percebeu ainda. Porque a ideia é que quando a missão dele é matar alguém, a pessoa já morreu.
entendeu? Ele é um ninja. Ninguém pode ir contra um ninja. Ele tem umas falas meio assim, né? Até ele se compara com a velocidade da luz, enfim, né? Pois é, meio Cavaleiros do Zodíaco isso. Mas eu queria que a gente pensasse hoje um pouquinho na fala do Shen, principalmente no versículo, na questão de que nós estávamos mortos também, sem perceber que de fato estávamos mortos. Mas não mortos porque um ninja estava atrás da gente. Nós vivíamos mortos nos nossos pecados, na multidão dos nossos erros perante Deus. E aí você pensa assim, bom, então Deus manteve a calma e a tranquilidade, ele se permaneceu neutro, sentado no trono dele, para só no final julgar todo mundo, né? Essa é a diferença. Deus decidiu fazer algo. Ele não é um Deus neutro e que se abstém de se envolver com as situações. Muito pelo contrário. Como ele é um Deus de relacionamento, ele veio e, sabendo que o nosso julgamento tinha dado culpado, ele pagou a pena em nosso lugar. Olha que coisa legal. A gente tem um Deus que, sabendo que nós estávamos mortos, decidiu nos resgatar e nos dar vida nova, vida abundante, vida eterna. Isso não é incrível? Quando eu penso nisso, nessas características de Deus, eu penso o quão grande, o quão maravilhoso Ele é. E eu quero compartilhar um pouco desse sentimento com você. Por favor, use um pouquinho do seu dia hoje para refletir na grandeza, no amor, na bondade que Deus tem por nós. O nosso Deus é o Deus que nos resgata do maior mal de todos. Pensa nisso. Espero que você tenha gostado do devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.